pessoal, bem-vindos a mais essa videoaula de Geografia comigo, professor Jefferson Lemos, aqui no 8º ano. Vamos lá, vamos dar início a essa videoaula. Bem, hoje a gente vai falar um pouquinho, rapidamente, aí sobre os movimentos sociais no Brasil, né, para complementar a aula passada. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre os movimentos sociais na América Latina, e hoje a gente vai falar sobre esses mesmos movimentos sociais, só que agora aqui no nosso país, né, no Brasil. Então, como vocês podem conferir aí, ó, esse texto de colocolize aqui, vocês podem conferir aí nesses dois parágrafozinhos, ó, a concentração fundiária, né, agrava problemas relacionados ao desemprego, à miséria e à violência no espaço rural. Então, esses problemas aí, né, pessoal, da concentração fundiária, né, a concentração fundiária é a concentração de terras na mão de poucos, né, de poucas pessoas. De grandes propriedades na mão de poucas pessoas. Isso agrava problemas relacionados ao desemprego, porque a população que vive no campo não consegue trabalho, não tem a terra para produzir, né? Então, muitas das vezes migra para a cidade e também não encontra trabalho, vai morar em áreas mais carentes, né? Não tem sua residência, não tem, né? Então passa por problemas financeiros, problemas de alimentação, etc., né? E o que gera muitas vezes violência, né? Também no espaço rural, né? Porque as pessoas não têm o que comer às vezes e vão para o caminho que não, né? Vão praticar outras coisas para conseguir o dinheiro. Então essa situação ocasionou a organização de movimentos sociais, como a gente viu na aula passada, né? A organização de movimentos sociais é as pessoas que se reúnem, né, para reivindicar, para lutar por algum direito. A gente viu que na aula passada eu dei destaque à causa indígena, né? Aqui na América Latina. Muitos países estão conseguindo, né, aos poucos, lutar e conseguir mais direitos para a população indígena. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou dar o exemplo hoje dois exemplos de movimentos sociais no Brasil, que existem muitos, mas eu vou dar alguns dos mais famosos, né? E no caso de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que é o famoso MST, né? E que eles reivindicam, a maior reivindicação deles é o acesso à terra, né? Ter a terra para produzir e comercializar os seus produtos rurais, né? Do campo. Então eles reivindicam a reforma agrária, né? Que seria o quê? A redistribuição de terras e da renda agrícola como forma de reduzir a concentração fundiária e garantir melhores condições de vida aos trabalhadores do campo, né? Então, o que é que eles reivindicam aí? A reforma agrária? O que é isso? A distribuição, né? A redistribuição de terras para a população que vive no campo, né? Ao redor das terras do nosso país serem aí redistribuídas, né? Cada pessoa aí, cada produtor, pequeno produtor, ter sua terrinha ali para sobreviver dela, né? E plantar suas culturas, colher, etc., né? E poder viver tranquilamente aí, e ter uma melhor condição de vida, né? E ao longo do processo de ocupação territorial, a instalação de latifúndios também foi responsável pela remoção de muitos grupos indígenas de suas terras, né? Como eu falei na aula passada, acrescentando aqui, ó, o que deu origem à organização de movimentos que reivindicam a delimitação das terras indígenas. Como vocês estão no 8º ano, a gente viu um pouco o ano passado, né, sobre a importância da gente demarcar terras indígenas, né, para proteger essa população. Vocês devem lembrar bem disso aí que a gente trabalhou em algumas aulas, né? Inclusive ainda tem aqui, se vocês quiserem relembrar, tem aqui no YouTube as aulas do 7º ano, que eu comentei mais uma vez sobre a importância da demarcação das terras indígenas, né? E o respeito à cultura desses povos, né? Muitos desses movimentos, que no passado contavam com lideranças de grupos e ONGs não indígenas, né, em sua maioria, hoje contam com líderes indígenas, né? A sociedade como um todo, né, vai tendo outro olhar e apoiando a causa indígena, né? E além do MST, que é o movimento talvez o mais famoso do Brasil, né, que ele luta aí que luta pela reforma agrária, né, pela redistribuição de terras,
Outro movimento que vem ganhando força e também fama aqui no nosso país, né? Que as pessoas estão lutando, se juntando, se reunindo para reivindicar seus direitos, é o MTST, que no caso acrescenta mais um T aí do MST. O MST ele está ligado à causa rural, né? Do movimento dos sem terras, do pessoal do campo. E o MTST ele está ligado ao movimento aí dos moradores, né? Dos trabalhadores sem tetos. No caso são as pessoas que vivem na cidade e que não têm uma moradia, não têm um teto, né? Que vivem em condições precárias. Então a luta dessas pessoas, desse grupo de pessoas, né? Que é o MTST, que ele é menos famoso, menos conhecido do que o MST, que é da causa rural. O MTST está ligado à causa urbana, das cidades. Então é um grupo, né, um movimento social, um grupo social que luta por causas sociais, né, que é a questão da moradia, né, que as pessoas da cidade que passam por necessidades, que estão sem trabalho, etc., uma série de problemas, que eles lutam aí digamos aí, pela moradia, né? O MST está ligado à redistribuição aí, na reivindicação, né? Na reforma agrária e da redistribuição de terras, e o MTST é pela moradia, no caso aí na cidade, né? Na zona urbana. Ok, pessoal? Então, obrigado por assistir essa videoaula, pessoal. Até a próxima, um forte abraço. Valeu!